Pessoal, dando continuidade ao vídeo sobre controle estatístico de processo, eu tive um problema no vídeo anterior, cortou repentinamente, mas é isso aí, vamos dar continuidade aqui. Então nós paramos lá, nós fizemos o gráfico X-bar, né, que é o gráfico por variáveis, utilizando a base de dados Piston Rings, né, que é os anéis de pistão automotivo. E nesse vídeo agora a gente vai trabalhar com o gráfico de atributos, que é o gráfico P e o gráfico C, ok? Então, a gente não precisaria chamar o pacote QCC novamente, mas como se você estiver começando por aqui o vídeo, então é importante a gente estar chamando aqui o pacote QCC. É só clicar aqui, se você não tiver instalado, vem aqui em Install. Ops. Deixa eu tirar o lápis, Install, Package, QCC. Ele vai instalar já para você, vai chamar aqui, ó. Importante estar colocando entre aspas, ok? Depois chama o pacote QCC, né? Como eu disse, já o pacote criado pelo professor Lux Crook. Excelente para análise de controle de qualidade. Eu já fiz um gráfico sobre um vídeo sobre gráfico de Pareto, sobre diagrama de Ishikawa, e ele também tem os gráficos de controle aqui bem legais. Então eu chamei o pacote e aí vamos para o problema. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fábrica de caixas longa-vida. Então eu tenho essa caixa longa-vida aqui, ela tem várias camadas, né? Quando a gente usa aí no dia a dia a gente não percebe o quanto de tecnologia tem numa caixinha dessa aqui, mas para quem trabalha no processo sabe como há, né, como tem, é igual a latinha, né? Eu trabalhava numa empresa que fazia latinha Easy Open, né, que é uma argolinha aqui, aquela igual a latinha de cerveja. Então não sabe a tecnologia que tem naquela para fazer aquela bordinha, né? Porque você tem uma solda ali, naquela solda você tem que fazer ela resistente o suficiente para não romper com o impacto e ao mesmo tempo frágil o suficiente para você poder abrir, né, sem quebrar a argolinha e forte o suficiente, né, para não corroer ali, oxidar o alimento. Quer dizer, é muita tecnologia, né, e muita inspeção e muito controle de qualidade. E aqui no caso também da caixa, a gente tem os rolos de papel e é colocado uma parte de alumínio, polietileno, como está aqui, etc. e tal, para proteger o alimento e para manter as características da melhor forma possível, a qualidade do produto dentro. No caso de suco de laranja. Então eu tenho aqui a linha de produção, eu vou fazer 30 amostras. Eu vou pegar 30 amostras aqui, peguei duas, mas a gente vai fazer de 50. Então eu vou pegar durante 30 vezes 50 caixas. 50 caixas, daqui a pouco meia hora, mais 50, mais meia hora, mais 50 e assim por diante, até completar 30. Vamos lá, vamos voltar agora para o problema. Então a gente tem aqui, ó, a fábrica de caixa longa-vida, como eu já expliquei lá em cima. Fizemos a inspeção para achar se, quando ela for preenchida com líquido, ela pode vazar na costura ou na junta inferior. Se isso acontecer, a caixa é considerada não conforme. Então nós coletamos aí 30 amostras, né, com 50 caixas cada uma, a cada meia hora, durante 3 turnos de produção contínuo. Na amostra número 15, isso é importante a gente anotar aqui. Na amostra número 15, eu tenho um novo lote de papelão. Lote papelão. Será que um novo lote de papelão ele interfere na variação da produção? Na amostra 23, um operador inexperiente foi colocado temporariamente na máquina para operar a máquina. Será que também um operador inexperiente ele interfere na variação da quantidade de defeitos nas caixas, né? Depois, ó, depois de coletar as 30, nós fizemos aí um ajuste na máquina, né? E para entender se esse ajuste ele teria algum impacto, né, no número de defeitos nas caixas, a gente coletou mais 24 amostras. Então, além das 30 que nós coletamos lá em cima, a gente coletou mais 24, ok? As variáveis que a gente tem dentro do conjunto é a sample, que é a amostra, D, que é o defeito, sample size, que é o tamanho da amostra, no caso que é 50, trial, se é o ensaio true ou false.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a base de dados aqui, ó, data. Quando a gente chama o pacote QCC, ele já traz para a gente vários datasets, conjuntos de dados. Então a gente vai usar o Orange Juice, ok? Então é o que a gente está fazendo aqui, ó. Puxamos aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu cliquei aqui na frente e cliquei aqui em Run, tá? Mas eu fiz ele espeto teclado, Ctrl Enter. Então eu tenho aqui já 54 observações com 4 variáveis. Quais são as variáveis? Eu clico aqui, ó, nessa setinha e vai sample. Então aqui ele tem um metadado, né, que a gente chama no BI, sample, que é o nome da variável, sample de size trial. Aqui o tipo integer, que é inteiro e lógico, né? True ou false. E aqui a gente tem um exemplo de como os dados estão. Aqui é 1, 2, 3, 4, aqui é 15, 28, aqui é 50 em todos, ó, 50 amostras, e 50 o número da amostra, e true ou false. Okay? Mas e os dados? Eu clico aqui em cima e ele já vai abrir os dados lá para mim. Então ele está aqui, ó. Amostra número 1, 50 caixas, 12 defeitos. Amostra número 2, 50 caixas, 15 defeitos. Amostra número 3, 50 caixas, 8 defeitos. E assim por diante. Até a amostra número 30, tá vendo? A 30, 50 caixas, 6 defeitos. A partir da 30, vai ser aquele conjunto complementar, né? Lembra dos 24 que a gente fez lá? Após a alteração, né? O ajuste na máquina. Então, beleza. Tendo esses dados aqui em mãos, eu posso clicar aqui com um attach, ou posso... vai ser simples o comando. Sempre o comando, você vai digitar o início, ele já vai... 3 letras aqui, ele já vai te dar o complemento. Então, attach... O attach ele serve para jogar o nosso conjunto de dados na memória primeiro. Eu estou trabalhando com 4, 5 conjuntos de dados. O risco de ter um conjunto de dados nesses 5 que tem o mesmo nome, por exemplo, size, pode ter vários conjuntos de dados que tem esse campo size. Então, para evitar o risco de eu chamar uma coluna de outro dataset, a gente coloca o attach aqui. Se estiver trabalhando com um conjunto só de dados, não precisa do attach, mas beleza. É um plus aqui, né? Então, eu tenho dúvida, beleza, mas esse D aqui, eu não sei o que é isso aqui. Eu vou clicar aqui, ó, eu tenho um ponto de interrogação, ou escrever help e digitar o Orange Juice aqui, que é isso aqui é bem fácil de fazer. Orange, opa, cadê? Orange Juice, ele já vai trazer aqui, ó. Tá, ele já vai trazer informações ali e vai trazer aqui também. Eu venho aqui, clico em Run, ele já vai trazer aqui, ó, D, ó, número de defeitos, Sample ID, Sample Size, Trial, etc. Ok? Beleza. Aqui são os metadados e aqui embaixo também traz alguns exemplos que você pode estar utilizando aqui. Você pode copiar isso aqui e colar ali dentro, como eu expliquei no vídeo anterior. É bem fácil para usar o R. Então aqui a primeira coisa, não necessariamente precisa fazer isso, mas eu sempre gosto de fazer um box plot com defeitos separados aqui por ensaio. Então o ensaio aqui são os primeiros 30 e aqui a partir do 24º até o restante, né, 54. Então eu já vejo que no primeiro ensaio aqui a gente tem uma mediana de 10 defeitos, o número de defeitos está maior. Depois do ajuste da máquina, o número de defeitos na mediana já diminuiu. Então eu já vi que houve mudança no processo, e mudança para melhor. Bom, beleza. Agora eu construo um gráfico P, onde trial é igual a true. Eu só quero desses caras aqui, ó. Eu quero esse aqui e deixo para depois. Eu quero esses caras aqui. Então, nas primeiras 30 amostras, eu vou chamar o QCC, né, que é o comando QCC aqui. D, que é o número de defeitos, como trial igual a true. Size igual a size, campo size, né? Lembra que, ó, size igual a size, que confunde um pouco, né? Porque parece linguagem de programação, mas não é. É o campo, o nome do campo aqui. Size igual a trial e type igual a P, que é o tipo de gráfico.
Se eu colocar aqui, ó, esse comandinho aqui, ó, ele é diferente de try. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai, ó, chama os defeitos, onde for diferente de try igual a true, vai ser o false. O tamanho da amostra vai ser o tamanho que vai estar aqui dentro desse conjunto. E o type igual a p, tá? Mas eu quero que seja igual. Então eu vou chamar aqui. Vem run. Beleza, já vai ter, ele já vai aparecer aqui com o número de limites extrapolado aqui em cima. Só que lembra que no nosso conjunto de dados aqui, ó, nós tivemos, ó, na amostra 15 um novo lote de papelão. E na amostra 23 um operador inexperiente. Então eu já vi aqui que ele causa variação, né? Então ele causou realmente a variação. Essa variação a gente chama de causas especiais. Por quê? Porque eu já sei, não é toda hora que troca o lote de papelão, né? O lote de papelão é importante. Isso aqui na prática mesmo, hein? Porque eu já tive problema com isso aqui. E porque é por causa da variação. Por exemplo, vamos colocar um exemplo real. Você tem, não é só a marca, mas talvez seja da mesma marca, mas de fábricas diferentes, né? Você já tem variação ali, dependendo o tipo de criticidade que a gente chama, né? A variação pode ser pequena, mas aquela variação ela é crítica por causa do seu produto, tá? Não sei se ficou claro, mas então a gente notou aqui, ó, são causas especiais. Então eu já vou tratar essas causas especiais aqui. Ok, já sei delas. Mas agora eu quero saber o seguinte: além das causas especiais, né, que é a troca do lote mais o operador inexperiente que eu precisava mesmo que colocar ele ali, porque não podia parar a produção, será que tem outro dentro do conjunto de dados sem esses dados aí, né, tem causas comuns, né, que eu poderia estar atuando, ou essas causas comuns tem alguma que tem uma variação fora do limite de controle? Essa é uma pergunta. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar esses dois aqui, ó. Então eu vou pegar, lembra que na 1523 tem esse problema, então o que é causas especiais. Então eu vou criar um novo dataset chamando a setDiff, onde trial diferente de 1523. Então eu vou criar um novo dataset aqui. Vamos ver como é que ele saiu lá, ó. Eu vou dar um head. O que é um head? É para limitar a quantidade, né? Então, head ele só vai trazer as primeiras colunas. Mas eu vou colocar aqui como 26, vai. As primeiras 26, ó. Então ele trouxe aqui, cadê, ó? Ó, a 15 já não tá. 13, 14, a 15 não tá. E a 22 a 23 também não tá. São as amostras que eu tirei, né? Porque eu já sei que aquilo ali é causa especial. Então eu vou fazer aqui, eu vou rodar. Então eu vou criar outro gráfico, né, chamado Q1 aqui. QCC, defeitos, com um novo dataset, sem aqueles 15, 23. O size vai ser também o size com um novo dataset, sem os 15, 23. E o type vai ser igual a P. Então vamos rodar aqui para ver. Opa, olha, já identificou que mesmo sem aquelas duas amostras, existe uma aqui, ó, que ela extrapolou o limite superior. Ó, né? Extrapolou o limite superior. Bom, beleza, eu já sei que existe uma variação ali dentro. Mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar esses dados. E além desses dados aqui, ainda quero colocar os novos dados, aquelas 24 amostras que eu fiz após o ajuste na máquina, para saber se houve, se houve variação no processo e qual é o tamanho dessa variação. Então eu venho aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, ó, QCC, dataset, né, não mudou nada, é a mesma coisa. Só que aí eu coloco new data aqui, ó, que é o novo conjunto. Então eu coloco the trial, lembra que é diferente, ó. Diferente de trial, ou seja, vai ser aquela segunda, né? Cadê? Eu não tenho ali, mas aqui, ó, diferente de trial, então vai ser a partir da 24 ou a partir da 30, que vai ser mais 24, então a partir da 30 ele vai começar a fazer
a captura desses dados. Então, defeito, onde try é igual a false, new size é o size igual a try igual a false, ok? Beleza, ele já trouxe aqui, ó, os dados, né? Os primeiros dados até a 30, tá vendo aqui até a 30, que tem aquele limite superior rompido aqui, extrapolado. E depois da amostra número 30, aqui já tinha começado a cair, né? Sem o ajuste, né? Mas enfim, aí fiz o ajuste na máquina e ela veio aqui para baixo, ó. Ou seja, o número de defeitos aqui é em percentual, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu tenho 50 amostras, possivelmente aqui está próximo de 40, ela deve ter 20 defeitos na cada 50 caixas, 20 estava com defeito, ou seja, estava com 40% de defeitos, né? E aqui, ó, ela já diminuiu, tá vendo? Então ela já diminuiu aqui para baixo, ou seja, aqui eu atuei dentro das causas comuns, né? E melhorei o processo, eu fiz um ajuste na máquina e a gente vai trabalhar com essa nova linha aqui, ok? Então isso aqui ele já mostra dentro do gráfico. Esse é o gráfico P. Aqui vai ter outros também, mas se eu for fazer, vai demorar muito. Mas eu vou deixar esse código aqui, como eu disse, no GitHub, para vocês baixarem. E também a apresentação lá vai ficar lá, o PDF dentro do GitHub, ok? Vamos agora para o gráfico C. Então o gráfico C, a gente tem uma fábrica de circuito impresso, a gente coleta 26 amostras, né? Então deixa eu anotar aqui, 26 amostras, sucessivas de 100 placas de circuito impresso. E medimos o número de não conformidade dentro dessas placas, né, em cada placa, ou seja, vai ter vários defeitinhos dentro da placa. Tá? Outro exemplo também, que aí é um exemplo prático, couro. Eu trabalhava na indústria de couro também, aí a gente tem lá, tem o couro, ele tem o couro bovino, né, ele tem vários tipos de defeitos. Ele tem riscos, ele tem rasgos, ele tem furos. Isso são tipos de defeito. O tipo de defeito ele não é igual a caixa, por exemplo. Deu exemplo mais prático, tá? Eu tenho um copo. O copo está sem fundo. Ele vai vazar água. Ele serve? Não, ele não serve. Eu descarto. Aí a gente usa lá o gráfico P de proporção. Mas agora ele tem sei lá, eu estou fabricando uma toalha de banho. A toalha de banho ela tem um fiapo escapando do outro lado e tem um risquinho ali do lado superior. O que vai acontecer? Isso são um número de defeitos dentro da toalha de banho. A perda financeira aí vai ser em relação à margem, né? Eu tenho um produto que ele está com um defeito, mas ele é aceitável pelo mercado, né? Eu vou conseguir vender, mas eu vou conseguir vender com uma margem pior. É a mesma coisa que funciona com frutas, né? Eu tenho frutas lá que são frutas pequenas, fora, né, não é aquela fruta bonita. Então, são exemplos, ok? Então, beleza. Aqui, ó, eu coletei 26 amostras, 100 placas. As amostras 6 e 20 estão fora dos limites de controle. Então, eu já sei que as 6 e 20 estão fora dos limites de controle. A 6 foi examinada por um novo inspetor e ele não reconheceu vários tipos de não conformidade que poderiam estar presentes, né? Então ele já viu que tem aqui causas especiais que podem estar atuando. A 20 foi resultado de um problema de controle de temperatura da máquina de solda por onda, né? Outra causa especial que está sendo tratada. As últimas 20 amostras são coletadas em unidades de inspeção, cada uma formada por 100 placas. Então vamos ver como é que funciona? Então a gente primeiro vem da detach aqui, ó. Vou tirar o Orange Juice, Orange Juice aqui da memória e vou colocar. Vamos aqui. Vamos tirar isso aqui, beleza. Tem vários aqui, beleza. Então tá aqui, ó, circuito. 46 observações com 3 variáveis. Quem são as variáveis? A variável x, size, ó, a size aqui de novo, size, try, tá quase todos os conjuntos de dados aqui, por isso que é importante a gente colocar o detach. Então eu tenho x, né, que é a amostra, tamanho da amostra 100 e trial se é true ou false. Então vamos clicar aqui para ver os dados como é que estão. 100, de 100 ele tem 21.
100 ele tem 15, ok, false. A partir da 27, ó, já é um novo conjunto, né? Já é um novo ensaio, ok? Então beleza, vamos dar o attach no circuito. Aqui, se eu quiser saber o número de defeitos dentro da placa, então eu vou pegar aqui, ó, vou chamar o gráfico QCC, o pacote QCC, função xTrial, que é o x é o nome da coluna, size igual a trial, ou seja, que vai ser true, e type igual a C. Simples também. Cadê o plots? Pô, tá limpando lá o plots. Ok. Beleza, já chamou o gráfico aqui, né? Vamos dar um zoom. Então ele tem, ó, o 6, lembra que 6 ele estava fora do limite de controle? O cara, por exemplo, aqui tem poucos, bem pouco número de não conformidades, mas é porque foi examinado por um inspetor, ele não reconheceu, né, vários tipos de NC. Isso aqui a gente viu lá no exemplo, né, no primeiro exemplo. Vamos voltar aqui, ó, não mostrei o exemplo da fábrica de placas, né? Que isso aqui é uma fábrica de placas de circuito integrado. Aqui, né, é a análise que o inspetor vai fazer, e aqui, ó, já é uma inspeção, a gente usando, você pode ver pelos círculos aqui, que isso aqui é uma inspeção utilizando inteligência artificial já, né, utilizando o algoritmo, o tipo CNN, né, Convolutional Neural Network, que é um tipo de rede neural que ele identifica. Por exemplo, em carros autônomos, você vai ver bastante isso na internet. Se você buscar aí um vídeo chamado YOLO, o YOLO é um exemplo clássico, né, de uso de CNN, de Computer Vision, que ele, através da câmera, ele identifica os objetos, as pessoas, e vai colocando um rótulo lá em cima e também o nível de confiança dentro do rótulo. Então, por exemplo, ele vai lá, ele mira a câmera para uma bicicleta, ele circula a bicicleta e diz, olha, essa é uma bicicleta com 98% de confiança. Tá? E isso aqui também a gente pode ver que, lá, ele identifica como vermelho aqui o tipo de componente. Tá? Aqui eu deixei um exemplo de uma fábrica de placas em Shenzhen, na China. Não tem esse modelo aqui, mas ele já identifica. É mais rápido a inspeção, por exemplo. Você vai ver como é que é feita a inspeção. A inspeção é feita através de um feixe de luz ali e ele vai olhando através de câmera. É bem legal. Okay? É um pouco extenso. Ele vai estar lá ele mostra o processo de produção inteiro, né? É super rápido. Vai estar o processo de produção, essa inspeção, acho que ela vai estar no minuto 8 e pouco ali, ok? Se eu não me engano. Então, beleza, aqui ele mostrou, ó, que foi feito por um inspetor, talvez ele não tinha tanta experiência, né? Que isso futuramente não vai acontecer, né? Lembra que eu tinha citado lá o exemplo aqui atrás do robô utilizando a inteligência artificial para fazer a detecção. Mas houve, e aqui na 21, ele citou alguma coisa? Não, ele não citou nada da 21. Então a 21 eu sei que realmente tem um número muito grande, né, acima de defeitos dentro da placa. Aí aqui eu vou tirar 6 e 20. 20, ó, resultado de um problema de controle de temperatura na máquina de solda. Verdade. Então eu vou tirar 6 e 20, colocando aqui, ó. Lá no outro eu coloquei novo conjunto de dados, mas aqui tá inc. Vou deixar inc mesmo. Então eu vou chamar aqui, ó, com um novo conjunto de dados, colocando labels. Olha lá, já trouxe aqui um gráfico C com um novo conjunto de dados, né? Sem a 6 e 20, sem a amostra 6 e a amostra 20, ok? Então aqui vai ter outros exemplos aqui, eu vou terminar o vídeo aqui porque já está ficando enorme.
Mas daí esse código que você já vai poder testar e qualquer coisa. Ah, eu não entendi o que é isso, o que é aquilo. Pode postar aqui na, no YouTube, ou no Quora, ou no GitHub, qualquer lugar aí que a gente vai tentando responder na medida do possível, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.